Muito bom dia. Tem boa noite, né? Tem um delayzinho. Vamos aguardar para ver se quando você, Júlio, já estão me vendo. Boa noite, pessoal. Os malucos estudiosos aí que estão com a gente. Muito boa noite para você. Que alegria te encontrar aqui hoje. Que bom que a gente pode estudar com todas as coisas difíceis que aconteceram nos últimos 2 anos. Penso eu, que essa possibilidade de... essa possibilidade da gente se encontrar e conversar. Muito bem. Meu nome é Vanusa Mendes. Se você está me conhecendo hoje, de repente você está aqui no YouTube do Thiago Pereira. Meu nome é Vanusa Mendes, sou advogada aqui na cidade de Indaiatuba. Conheço o Thiago, acho que ele não tinha nem 20 anos de idade ainda. Ele já está com... Não pode falar a idade do Thiago aqui, né? Mas ele deve estar com uns 33, né? Por aí. Faz um tempinho que eu conheço ele. A gente tem uma história aí familiar juntas, né? Ele com a minha família. Sou advogada, já falei, professora de Direito Previdenciário e desde 2018 temos uma parceria num curso de prática previdenciária e nós sempre fazemos eventos gratuitos com muito conteúdo. Temos, graças a Deus, aí boas histórias aí, estamos colecionando boas histórias com advogados do país inteiro que têm se tornado amigos de verdade mesmo, porque a amizade extrapola a tocar, né? Ela é muito maior que isso. Então, boa noite para você. Nossa ideia aqui, a ideia que o Thiago trouxe, que eu tenho buscado implementar cada vez mais, é ensinar a prática. Não existe prática divorciada de teoria, não tem como, né? Impossível. Mas a teoria pura existe. Nós mesclamos isso de uma maneira que fique possível para o advogado que está chegando para a área compreender e implementar sem dificuldade nenhuma, tá? Esse é o método que o Thiago Pereira desenvolveu, Advocacia na Prática, e acho que ele é o grande precursor disso tudo, né? Então, boa noite para você. Vamos fazer alguns combinados. A gente está em quantas pessoas aí? 226 pessoas. Vamos fazer um combinado, tá? Na vida, todos nós somos aluno em algum momento. Eu sou aluna de MBA, você é aluno em alguma outra instituição, e essa relação de aprender e ensinar, ela tem as mesmas características. Eu tenho certeza que um aluno de doutorado tem as mesmas manias de qualquer aluno. O que eu ia conversar com você? É muito conteúdo? Mas a gente tem que entender o seguinte, nunca se aprende tudo de uma vez, né? Mas é importante que você esteja 100% na aula, com a sua cabeça, com a sua mente. Então, não faz pergunta durante a aula, tá? Porque não vai te ajudar, de verdade. O nosso objetivo aqui é que você aprenda mesmo. Veja, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Todo dia a gente aprende alguma coisa, a gente vai colocando mais conhecimento na nossa vida, né? E eu brinco que o conhecimento é como uma construção. Essa casa que eu tô agora, a gente construiu, eu e meu marido. E eu vi desde o comecinho, desde o terreno sendo aplanado, tudo direitinho. Então, ela não teve como colocar o telhado por cima do nada, né? Tem que construir uma base. O conhecimento é a mesma coisa. Todo dia a gente aprende. Então, ao invés de se preocupar com aquilo que você não sabe, se preocupe em aprender aquilo que vai ser dado aqui hoje. Talvez ainda não seja a solução para o seu caso concreto, mas pode ter certeza que a informação nunca é perdida, tá bom? Então, não vou responder pergunta do chat para não inviabilizar que nós possamos ter um conteúdo fluindo aqui, beleza? Se você está aqui agora, é porque você já está num dos grupos de WhatsApp. Se você não estiver no grupo de WhatsApp, do que eu estou falando? Do nosso evento ao vivo, 4 aulas ao vivo, começa dia 7, 8, 9, depois dia 13 de dezembro agora, né? Um evento super legal. Será lá no Paraná, na mesma cidade, no mesmo local onde o Thiago fez o curso gratuito de trabalhista. A nossa ideia é fazer algo legal mesmo, né? Algo que vale a pena ver, né? Para não ficar maçante, etc. Então, você já é nosso convidado. Se você é nosso aluno e está aqui, depois escreve para mim aí, Carreira Previ, hashtag Carreira Previ, tá bom? Para eu poder saber que você está aqui. Obrigado pela sua companhia, tá? É sempre um grande prazer estar aqui. Não é a primeira vez que eu invado aqui o YouTube do Thiago. O Thiago viajou, já tinha viagem marcada, não teve como desmarcar, então vocês vão ter que me aturar. Então eu peço para você, me atura com um pouquinho aí, e se Deus quiser, nós vamos junto trilhar esse caminho aqui. Olha,
o conteúdo é enorme, mas o que, que eu tenho para mim, tá? É melhor passar um conteúdo um pouco mais devagar, dando uma mastigadinha, dando uma saboreada, do que correr e você não aprender nada, tá? O roteiro, ao final, é seu, vai estar lá no grupo de WhatsApp. Essa peça que vai ser enviada para você é uma peça minha, tá? É uma peça minha, óbvio, eu tirei os dados do cliente, né? Os dados sensíveis, tirei todos, mas é um caso meu e um caso de sucesso, que a gente não vai trazer uma petição de um caso que não deu certo, né? Não, mas é brincadeira, mas sim, tá bom? Bora lá, ânimo, vontade, papel. Eu sempre fui uma boa aluna, tá? Não precisa ter falsa modéstia para aquilo que é verdade. Eu sempre fui uma boa aluna. E uma coisa que eu sempre fiz foi rabiscar. O nosso cérebro, ele concentra melhor rabiscando. É o artigo tal. Faz aquela informação, depois você pode olhar, revisar, pode ter certeza que a fixação vem com a revisão, né? Decorar, memorizar, não é decorar, memorizar, reconhecer, vai do todo dia, é um pouco todo dia, né? A gente vai todo dia aprendendo alguma coisa. Então, tem um monte de carreira previa aí, obrigado pela companhia de vocês são demais, tá? Bora lá, então, compartilhar a tela com o material, bora lá, minha filhinha tá aqui comigo, tá? Porque quem é o pessoal que já conhece eu aqui, né? Tem bastante gente que já me conhece, sabe que esses cabelos brancos aqui não são pintados, são naturais. Isso quer dizer que eu já avancei em dias, né? A minha cutis demonstra. Então, se der alguma caca aqui, a minha filha tá aqui para me ajudar, tá bom? Porque eu não sou muito boa com esses negócios, mas a gente se vira, viu? Na vida, há jeito para tudo. A morte aqui não tem o que fazer, mas para a vida tem. Meu amigo, minha amiga, por que nós resolvemos tratar desse assunto? Se você está acompanhando a gente, trilhando com a gente aí, a gente já começou segunda-feira, nós estamos fazendo live no Instagram todo dia. Olha, conteúdo, muito conteúdo. Já tratamos de vários temas, já tratamos de carência, falamos hoje de reabertura de tarefa. E, pessoal, são lives que nós não falamos, não, vou tirar do ar. Elas estão lá no meu Instagram. Assim como as lives que o Thiago faz, fica lá no Instagram dele. Qual é a ideia? É compartilhar informação de maneira democrática. Você pode assistir a hora que você quiser, se você tiver interesse, tá? Então, hoje tratamos de reabertura de tarefa. Ontem falamos, agora eu não estou lembrando o que nós falamos ontem, mas falamos de um tema relevante. Amanhã vamos falar de contribuição do segurado, do contribuinte individual e do facultativo, recolhimento em atraso. São temas relevantes e nós não seguramos nada. O que falta para mim e para o Thiago... A minha filha está me dizendo aqui, a gente tratou das possibilidades, as boas possibilidades para 2022 na aula de ontem, na live de ontem, e nós não seguramos nada. Sabe qual é a minha dificuldade do Thiago? Tempo. Eu não tenho como segurar você aqui 2 horas, não é justo com você, não dá para mim, nós aqui, nós todos trabalhamos, mas para mim 1 hora, se você assimilar alguma coisa e levar com você, eu já me sinto muito bem com isso. Por que nós vamos falar de ação de concessão, de restabelecimento de benefício por incapacidade? Existem ótimos livros sobre benefício por incapacidade, né? Ótimas doutrinas, mas você não vai encontrar uma, pelo menos eu não conheço, quem sabe, né? Eu não me aventuro a escrever uma. Um passo a passo de uma ação de benefício por incapacidade. Como é que ela nasce? Como é que ela chega para a gente? Como é que esse cliente vai para o nosso escritório? Qual que é a expectativa dele? O que eu preciso deixar claro para ele? Como é que começa isso, né? Então, isso você não vai encontrar em livro. E é isso que é advocacia na prática. É nós falarmos para você, olha, você pode se deparar com essa situação, né? E as possibilidades são essa e essa. Nós temos um lema. Nós jamais vamos dizer para um advogado o que ele fazer. Seria, em primeiro lugar, antiético, né? O advogado cabe tomar as decisões naquele caso concreto. Ele tem a melhor possibilidade de fazer isso. Ele tem os documentos, ele tem o cliente ali, ele tem os dados, enfim, ele tem a técnica, né? Ele tem o olhar dele, o caminho que ele quer seguir. Mas a gente vai trilhando e contando aquilo que a gente tem para as nossas vidas que deu certo, né? Tem um provérbio na Bíblia que fala que os tolos, os sábios aprendem... como é que é, Ju? Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Minha filha está me soprando aqui. Os tolos aprendem com os próprios erros. Isso quer dizer que na vida a gente vai errar muito. Nossa, quem não errou, né? Atira a primeira pedra. Todo mundo erra. No entanto, eu minimizo isso quando eu grudo, vamos dizer, assim aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, eu grudo em alguém que sabe, já trilhou um caminho antes de mim. Essa que é a ideia da advocacia na prática, desse trabalho tão primoroso que o Thiago faz, tá? Os temas que nós vamos tratar, eu coloquei aqui. Esse documento aqui vai virar um PDF, já virou um PDF, já está
pronto para ser enviado para você depois da aula, tá? E aí a gente começa, então, puro pente fino. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente ouve as notícias na televisão, no rádio, nos jornais, hoje em dia ninguém mais vê TV, né? Pelo menos a maioria de nós. Você vai ouvir falar que o INSS está convocando para perícia, né? Na verdade, a revisão administrativa, ela deveria sempre ocorrer mesmo, né? Há um interesse público em jogo, né? É relevante que aquele dinheiro que está saindo do cofre, ele precisa estar sendo destinado para, de fato, aquilo que ele se propõe. E é por isso que existe a revisão. Essa pessoa está incapaz mesmo? Ok, ela está incapaz, ela mantém o benefício. Ela não está incapaz, então ela recebe alta médica. O problema da revisão é o critério que o INSS adotou. De 2019 para cá, você deve ter acompanhado, ouvido falar pelo menos, o INSS, ele não... A questão de você ter lá alguém que é convocado, passa por uma perícia, não, eles pegam e fazem um arrastão de perícia. E é óbvio que isso cai a qualidade, é óbvio que vai ter muita gente que vai acessar benefício e que vai bater na sua porta e na minha. O pente fino nada mais é que isso. E eu tenho dados aqui que eu peguei no TRF4, que a citação é do jornal Metrópolis, dizendo que o benefício por incapacidade temporária representa 53% dos benefícios indeferidos. 53,4% dos benefícios indeferidos são auxílio incapacidade temporária, tá? Pessoal, esse dado, ele corrobora com aquela informação que a gente tem de longa data. O INSS, ele é o maior demandante do país. E dizem que ele é um dos maiores demandantes do mundo, pessoal. Quando a gente atua na área previdenciária, esse é o filé. Nós estamos do lado de cá e do lado de lá está a fazenda pública em juízo. Sabe o que quer dizer isso? A primeira coisa que quer dizer isso, no final da ação procedente, o teu cliente vai receber. Não tem execução frustrada, não tem aquele calote, não tem que ficar procurando bem, ficar pedindo bacenjude, nada disso. Essa é uma grande vantagem. Quando a gente advoga na área previdenciária, você trabalha com essa confiança. O trabalho não é fácil, porque não existe nada fácil na advocacia, né? Profissões sérias não tem nada fácil, não é verdade? Mas, pelo menos, você pode se programar. Você teve uma ação procedente? Tem lá o precatório? Tem lá o RPV? Você vai receber. Você está ouvindo falar da bagunça que está o precatório, né? A emenda constitucional para alterar precatório. E eu ouvi que o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, certamente tem outros institutos também, estão, assim, pleiteando que se excepcione, que se faça uma exceção com relação aos benefícios alimentares, incluindo os benefícios da Previdência Social, os benefícios assistenciais também, da assistência social, e os benefícios previdenciários. Então, saiba que, além de tudo, existem muitos bons institutos que estão cuidando da área previdenciária, que estão cuidando do direito social, que tem sido, nos últimos 30 anos, bastante machucados, vamos dizer assim. Não é de hoje, tá, pessoal? Se você acompanha, existem alterações, assim, muito, que retroagem, trazem um retrocesso social desde a primeira a emenda constitucional 20 de 98 e sucessivamente tivemos direitos sendo retirados, tá? 2014 a pensão por morte passou a não mais ser vitalícia, então não é um privilégio do governo atual, isso já tem sido uma constante, tá? O que mais que eu tenho para dizer para você? É o maior demandante. Então, do lado de lá está o INSS. Também tem uma coisa boa. A área previdenciária, você não tem aquele estresse. Do outro lado, ter briga com outro advogado, que é bastante desagradável, né? Ou ainda, ter aquele estresse de ter o cliente do outro lado brigando com o teu cliente, não. É a fazenda pública. É uma área muito tranquila de advogar, tá? E aí, se você souber atender bem o cliente, você delimitar ali a proposta, é um relacionamento, é um namoro que está começando ali. E quando você começa a namorar, você já coloca as regras, né? Olha, na minha casa a gente tem... Olha, antigamente, né, gente? Hoje em dia não é mais assim. Mas, olha, eu não gosto de tal coisa, né? Isso não é legal. Vamos colocar algumas coisas. Vamos para dividir a conta? Não vamos dividir a conta. E é a mesma coisa com o cliente. Pessoal, não sofra. Eu sempre falo isso porque eu vivi isso. E eu vejo pessoas vivendo isso.
Uhum. Não sofra com o cliente te pressionando, não aceite isso, tá? Você tem que estar no controle. E isso começa com a sua postura no atendimento. Você tem que se posicionar. Você não tem ideia como eu tenho aprendido sobre isso. O posicionamento. Posicionamento. Você deve ter visto que no meu, se você não viu ainda, não me segue no Instagram depois. A gente trocou as fotos e tudo. É muito importante como você se posiciona, tá? Não é uma. Isso é do ser humano, nós analisamos tudo. O cliente, quando chega para você, ele vai analisar você, pode ter certeza. Ainda que não seja o consciente, é o subconsciente que está ali, mas ele vai fazer um retrato de você, se você está inseguro, se você está com medo. Então, a tua postura tem que ser de alguém que sabe o que está fazendo. E é por isso que a gente estuda, para a gente poder ter essa firmeza, né? E você delimita ali, naquele momento, como será a relação. Fulano, eu entro em contato, nosso contrato tem uma cláusula, que eu entre em contato, se você quiser falar comigo fora dos horários comerciais, você vai ter que agendar e aí pagar uma consulta, porque eu vou entender que não é nada relevante, porque o teu caso está comigo, e eu tenho, né, meus afazeres, então não tenho como te atender a qualquer momento. Tá tudo certo? Combinado? Porque se a pessoa depois quiser desfazer isso, você já tem argumentos de sobra, tá? Vai por mim, coloca tudo por escritinho no contrato. O cliente que chega pra gente no atendimento ao cliente benefício por incapacidade, ele chega em dois momentos, assim, muito claros. O primeiro momento, e o grande, acho que 90% dos casos, ele já teve o benefício dele indeferido ou cessado. Ou ele teve o indeferimento, o benefício mesmo. Ele agendou a perícia médica, às vezes a empresa que ele trabalha agendou, e aí passou pela perícia e tomou pau. Aí ele procura advogado, né? Como a gente está passando por muitas, o INSS está ficando com muita má fama, pode ter certeza que nós vamos colher frutos bons disso. Porque eu creio que as coisas melhorarão, né? Tá previsto concurso, tem várias coisas para acontecer. Eu sou uma otimista, porque o pessimista não vai a lugar nenhum, tá? O pessimista não sai do lugar. O otimista é aquele que fala, tá difícil? Tem emenda constitucional ruim tramitando? Tem projeto de lei ruim? Eu tô aqui. Eu sou aquele que luta. Advogado não pode ser daqueles que retrocedem, né? Senão a gente não. Senão nós não seríamos contratados para resolver o problema dos outros, né? Se fosse tudo um mar de rosa, não precisaria de mim e de você. Nós somos desembaraçadores de problema. É a primeira coisa que é muito. Se você compreende essa realidade, você não sofre, né? Ou então você desiste, porque de repente não é o teu perfil. Mas se você compreende que você está ali para resolver algo de alguém, então não vai ser simples, porque senão ninguém iria te contratar. Se é simples, eu mesmo resolvo. É ou não é? Então, quando você entende isso, você consegue se ver como advogado, se posicionar no mercado. O cliente chega para você com indeferimento. E aí é o primeiro momento que você vai ter contato com ele. Porque se ele chegar para você ainda sem ter pedido o benefício, você vai fazer o requerimento para ele, nós vamos falar um pouquinho sobre precificação, mas é uma outra circunstância. Ele vai trazer para você porque ele entende que você conhece como funciona o INSS. Existe, pessoal, um manual de perícia médica do INSS. Eu até separei ele para você, tem no Google, tá? Não é nenhum material nosso, é um material público. E esse material, então, é como o INSS deve proceder nas perícias médicas, como o perito que voltou a ser da carreira do Ministério do Trabalho e Previdência. Durante um período ele foi, um perito foi da carreira federal, hoje passou a integrar de novo o Ministério do Trabalho e Previdência, né? A gente teve uma bagunça aí com ministérios, era Ministério da Previdência, depois veio a ser Ministério da Economia, agora voltou a ser Ministério do Trabalho e Previdência, tá? Isso é recente, agora esse ano. E aí, então, esse cliente que te procura com os documentos, você vai analisar os documentos, você vai falar para ele, olha, esse laudo é muito antigo, né? O que é um laudo antigo? O que é um relatório médico antigo? Para o cliente passar na perícia, ideal é que esse relatório tenha no máximo 30 dias. Mais do que 30 dias não é legal. O perito, ele vai analisar, pessoal, você tem que lembrar o seguinte, o contato do perito com aquela pessoa é um contato muito ínfimo. E é ali que você vai explicar para ela, olha, o perito vai se basear basicamente nos documentos, mas é importante que você tenha uma postura adequada, responder adequadamente as perguntas, nem exagerar e nem diminuir. O problema tem que ser relatado exatamente como ele é. E eu vou te falar, tem muita gente que trava na frente do perito, tem lá problema lombar, não, mas faz todos os exercícios que manda. Então, tudo. E o perito sempre parte do pressuposto que a pessoa não está falando a verdade. Eu já ouvi isso de um perito, tá? Para ele, a pessoa está mentindo. Então, o convencimento nasce com a documentação que vai levar para ele. Esse é um caso mais simples, tá? Que é aquele caso em que você vai só agendar o benefício
instruir o cliente, mas nós estamos tratando aqui de ações. E quando a gente fala de ação, a gente está falando de alguém que já chegou com indeferimento. Ele passou por uma perícia médica e foi indeferido. Ou ele foi convocado, tivemos uma convocação recente, no qual quase 100 mil benefícios foram convocados, 95 mil, se eu não me engano, e há pouco tempo tinha 80 e poucos mil que ainda não tinham feito o agendamento de perícia. A convocação foi, olha, você está na revisão, faça o agendamento da perícia até 11 de novembro, depois parece que foi prorrogado para 19 de novembro. Se você não fizer, o teu benefício vai ser cessado. Você fazendo a prorrogação, você fazendo o agendamento da perícia, até a perícia o benefício está garantido. Depois aí vai depender do resultado da perícia. Mas muita gente vai tomar indeferimento. E aí, ele vai, ou ele está bem mesmo, e tem muita gente que está bem, e não vai procurar ninguém, óbvio, ou ele está incapaz, porque por algum motivo o INSS não se convenceu da incapacidade dele. Pessoal, aqui está marcado, inclusive, o documento médico SMED. Quando a gente analisa os documentos do cliente, é aquele documento que o cliente vai trazer para a gente. Eu vou te falar quais são. Mas existe um documento que está em poder da Previdência, que hoje a gente consegue do escritório, que é o histórico médico. É esse documento aqui, ó. Como é que você consegue ele? Você entra no meu INSS do cliente, tá? Acessa com login e a senha, tá? Tem que ter. Sempre tomar muito cuidado, porque tá tendo. Hoje tem selos, né, de autenticidade, a busca de melhorar a qualidade da segurança do site por conta da LGPD, da Lei de Proteção de Dados. Esse aqui é o laudo que o INSS tem lá, chama SMED, Histórico Médico. Quando você entra no meu INSS do seu cliente, você tem uma lupa lá, tem o desenho de uma lupa redondinha e o nome do cliente e uma barra. Naquela barra você pode digitar laudo médico. Você vai digitar laudo médico e aí você vai clicar e o sistema entrega o laudo para você em até 48 horas. E é esse documento que você está vendo na sua tela aí. Ele tem os dados sobre o segurado, ele tem a história, né, do segurado, a história aqui basicamente se refere aos documentos que esse segurado apresentou no dia, tá? As queixas, né, os sinais e os sintomas, certo? Aqui deveria ter, tivesse sido deferido, esse benefício não foi deferido, tá? Foi indeferido, mas tem lá o início da doença, o início da incapacidade, e o médico, pelo CID, né, pela Classificação Internacional de Doença, esse código aqui, M751, tem vários códigos, né? No caso aqui, uma doença de síndrome do manguito roteador, ele tem condições de fazer um cálculo para saber quanto tempo essa pessoa ficará incapaz, né? É bastante questionável isso, né? Porque como é que vai adivinhar, né? Cada pessoa é de um jeito. Mas a lei hoje prevê, inclusive, essa alta. Caso a pessoa não peça prorrogação, o benefício dura por 120 dias, tá? E aqui, então, tem lá as considerações, e o perito aqui no final, ele faz o exame físico, ele coloca aqui, ó, super sem detalhamento, né? E depois ele coloca o resultado. Colocou todas as questões aqui. Aqui, se tivesse 10 perícias realizadas, teria os 10 laudos aqui, tá bom? Isso aqui é importante a gente ter acesso, sabe? Às vezes é aqui que nós vamos bater. A peça que eu vou mandar para vocês, pessoal, ela é de um caso em que o segurado cadeirante em 2017, ele estava com uma doença grave degenerativa, mas ela já tinha chegado num ponto de gravidade em que ele tinha perdido a audição, parte da audição, uma boa parte da visão, plenamente consciente, mas muito debilitado, cadeirante, e o INSS concedeu, ao invés da aposentadoria por incapacidade permanente, invalidez, né, em 2017, concedeu auxílio-doença. Quando foi na pandemia que o benefício foi cessado por causa daquela bagunça de envio de documentos, ele me procurou. E aí a gente moveu uma ação de restabelecimento, pedindo o restabelecimento do benefício, só que eu não pedi o restabelecimento apenas. Estudando o caso, eu percebi que o INSS deveria ter concedido, lá em 2017, pela documentação que ele me apresentou, um benefício de incapacidade permanente, que na época o cálculo era muito mais benéfico, 100%, né, da RMI, da renda mensal inicial, enquanto que o auxílio incapacidade temporária era 91%. Além, né, de ser um benefício um pouco mais duradouro, né? E outra, ele também teria direito, com certeza, tem direito, e a gente conseguiu na ação, aos 25% de um adicional da grande invalidez. É um adicional previsto no artigo 45 da Lei 8.213, no qual aquela pessoa que depende de terceiro, ele depende de terceiro, ele não consegue comer, ele não consegue deambular, ele precisa de alguém para dar a medicação, ele tem direito, então, a um adicional de 25% sobre o valor do benefício, inclusive
pode exceder o valor do teto. Esse aqui, então, é o documento, tá? Que você pega lá. E para que é importante esse documento? Para você ver, a perícia foi feita corretamente? Foram preenchidos os campos direito? Né? Se você pegar o manual de perícia, você vai compreender, e quem trabalha com benefício por incapacidade deve parar para, de vez em quando, estudar a documentação do INSS. Muitas vezes, no judicial, a gente vai usar a própria documentação do INSS para criticar, ou para usar como argumento. Por exemplo, um laudo mal feito. Fala, olha, ele não perguntou qual é a atividade habitual dessa pessoa, né? Aqui mesmo ele não perguntou, ou perguntou, deixa eu ver, acho que perguntou sim. Quer ver? Deixa eu ver se perguntou. Não perguntou. Mas olha só, no anterior, no 25/10, esse aqui, ele colocou, 25/10 de 2021, isso. Ele colocou que ele trabalhava em máquina, tudo direitinho, tá? Mas indeferiu a si mesmo. Precisa, porque você vai ver que não tem como fazer um benefício por incapacidade sem saber qual é a doença que essa pessoa tem, tá? Então, esse aqui é o laudo médico, super importante. Quais os documentos que você vai pedir para o cliente trazer para você? O histórico médico, o prontuário médico da clínica, da instituição onde ele tenha um tratamento contínuo, tá? É bem verdade que quando você pegar esse documento, ele pode ser enorme, pode ser de 200, 300 laudas, então a ideia é você estudar para ver o que vale a pena, o que é importante ser juntado, não se deve juntar tudo, como se fosse tudo, sem saber se de fato aquele documento é importante. Tem um exame de urina lá, e eu estou pedindo benefício de incapacidade, porque o camarada está com uma doença degenerativa da coluna cervical. Aquele exame de urina não vai servir, né? Não tem serventia, é só para encher mais documento para atrapalhar o perito de entender o quadro ali dessa pessoa, tá? Então é importante saber e analisar. Pessoal, nós não somos médicos, né? Óbvio, né, Vanusa? O que acontece? Se o teu cliente não tem recursos para contratar um assistente técnico, eu trabalho há 11 anos na área, eu nunca tive um cliente que tivesse recurso para pagar. Na minha cidade aqui, no meu primeiro atendimento, eu falo, olha, funciona assim, eu te explico tudo como funciona, né? Até para aquela entrevista que eu te falei, para que o cliente não se sinta seguro de confiar que eu vou informá-lo. Eu vou contar, eu conto tudo, olha, a partir daqui, esse processo chega na mão do juiz, né? Ele vai analisar se cabe implantar o benefício desde logo, ou se ele vai mandar fazer a perícia. Na perícia vai acontecer tal coisa, depois da perícia tem o laudo, eu vou explicando, tudo direitinho, né? E o que acontece com os documentos médicos? E é nesse momento que eu falo, olha, você pode contratar um assistente técnico. Aqui na minha cidade, tem lugar que é bem mais barato, mas aqui é bem caro, pessoal. Pode chegar a 4, 5 mil reais, tá? Mais até, eu tô falando por baixo aqui, né? Um médico para poder atuar no processo. E ele não vai atuar a favor do segurado, lembrando disso, né? Ele é um assistente técnico para poder dar ali embasamento. Ele pode, de repente, até concluir que o segurado não está incapaz. Então, tem que ter essa cautela de saber que o assistente técnico, ele não é parte, né? Ele está ali auxiliando a parte. Outra coisa, então, o que mais? Então, quando eu vou analisar os documentos, eu tenho que pensar o seguinte, o que é que vai indicar incapacidade nessa documentação? Primeira coisa, o próprio médico, normalmente, pessoal, ele vai explicar que aquele segurado não pode trabalhar. E eu digo o seguinte, na minha experiência que eu tenho visto, quando o médico não coloca, ele se resiste, o cliente fala, não, ele não colocou, pode ver que tem coisa ali, tá? Pode ver que talvez ele não esteja tão incapaz assim. Sabe o que eu queria dizer para você? Uma coisa que eu tenho aprendido é que quando a gente faz uma bela de uma entrevista, nesse primeiro momento, quando eu faço uma análise, eu vou perder um tempo, uma análise mais profunda no documento, eu vou olhar um por um mesmo, vou perder uma tarde ali, muitas vezes, para analisar a documentação, para pegar o CID da doença, jogar no Google e ver o que significa aquele CID, o que causa aquela classificação, aquela doença, o que ela causa no organismo de uma pessoa, qual é o sinal que ela vai emitir, quais são os sintomas, o que essa pessoa pode sentir, o que ela vai ter de limitação para a vida dela, para eu entender como funciona aquilo. E daí, na entrevista, eu também perguntei para ela detalhadamente qual é a rotina dela, como é o trabalho que ela desempenha, o que ela faz da hora que ela chega lá para bater o cartão, se for o caso, até a hora que ela vai embora. Como é que é o trajeto? Como é que funciona o meio ambiente do trabalho? Ela trabalha com uma máquina? Como é a máquina? Ela trabalha... Como é que é a postura? Trabalha no escritório? Como é que é o ambiente? Tudo precisa ser detalhado. Vai por mim. Esse é o primeiro ponto de uma chance de sucesso numa ação previdenciária de benefício por incapacidade. Para você ter uma ideia, nesses dados que eu achei na Justiça Federal,
em torno de 50 e poucos por cento, acho que é 57% das ações, 57% das ações de benefício por incapacidade são procedentes, pessoal. Pode jogar no Google aí que você vai encontrar informações. Eu encontrei lá no TRF4, eu esqueci de salvar aqui. 57%. Por que as outras 43% não deu certo? Uma boa parte, você pode ter certeza, que foi uma... Nós somos leigos, como eu disse, vai ter momento que você vai errar sim, depois eu posso até contar os causos meu. Mas, em regra, se você fizer bem essa análise do documento, de você entender o que aquela pessoa faz, para você entender se de fato ela não pode fazer aquilo. Nem sempre é óbvio, pessoal, nem sempre é óbvio, tá? Tem vezes que você vai ter que estudar mesmo, se de fato ela não pode fazer aquilo, se ela de fato está impedida de fazer aquilo. Se ela fizer aquilo, se ela fizer aquela atividade habitual dela, será que pode piorar, agravar ainda mais? Porque a incapacidade não é apenas não poder desempenhar uma atividade habitual, como também, ao desempenhar uma atividade habitual, houver algum risco de houver uma piora. E aí, ao invés de ser uma incapacidade temporária, se tornar uma incapacidade permanente. Então, o sistema previdenciário, ele quer proteger aquela pessoa. A ideia é tirá-la daquele local que pode, inclusive, torná-la uma pessoa inválida, né? Uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, né? O que mais? Também, incapacidade é a terceira coisa, o terceiro elemento, é quando essa pessoa pode oferecer riscos para ela ou para terceiro. Por exemplo, por uma medicação que ela tome. Uma das coisas que nós analisamos é a bula da medicação que a pessoa toma, pessoal. Porque ali pode ter algum composto, algum componente ali daquele medicamento que cause perigo ao dirigir, perigo ao operar máquinas. E isso tudo a gente precisa explorar, precisamos explorar, tá? Levar o conhecimento. A petição a gente escreve para o juiz, mas também muito direcionada para o perito. É o perito que a gente precisa convencer. Ah, o juiz não está distrito ao laudo, mas vamos ser sinceros, em regra, o juiz segue o laudo. Então, é importante que a peça seja escrita sem tanto juridiquês, lembrando, é a casuística que importa, é o caso concreto, o direito, pessoal. O que a gente aprende na faculdade? Dá-me o direito, dá-me os fatos que eu te dou o direito, né? O juiz, o Estado ali na pessoa do juiz, ele conhece o direito, ele tem a obrigação de conhecer o direito. Gente, eu não estou dizendo que conhece tudo, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu estou dizendo, existe uma presunção de que ele conhece. Logo, a minha função maior, a não ser que seja uma matéria de direito, né, é outra coisa, mas eu estou discutindo aqui uma questão fática de incapacidade, eu preciso convencê-lo dessa incapacidade. E é por isso que a petição precisa estar clara. Quando você vai contar, seja os fatos, eu não sei como é que você nomeia a tua petição, isso é muito pessoal, mas se você vai colocar lá dos fatos, é preciso que você relate qual foi o benefício que foi indeferido, qual foi a data, e você vai ter que narrar o que essa pessoa tem, o que é que ela sente, o que é que causa a ela aquela doença, como é o trabalho que ela desempenha, como é o meio ambiente do trabalho em que ela está inserida e por que é que ela não pode ou não deve trabalhar, tá bom? Então, isso é muito importante de você compreender. A partir disso, você consegue começar a desenvolver e você vai perceber que você vai pegando traquejo. Daqui a pouco você vai perceber quando ali, naquele caso ali, não é viável, né? Não é viável, a pessoa quer entrar com uma ação de qualquer jeito, né? Ajuizar uma ação. É o momento que você fala, olha, essa documentação tua não é suficiente. Nesse caso, eu não tenho como fazer um contrato de risco. Eu posso até fazer para você, mas obrigada a cobrar, porque você não vai assumir o risco de alguma coisa que você não acredita, pessoal. O primeiro juiz de uma causa é você. Você é o primeiro juiz, é você que vai ali analisar tudo. Esse cliente de fato não pode trabalhar? Ou será que aqui tem um pouquinho de forçada? Nós estamos lidando com gente, eu não preciso florear as palavras aqui. Você sabe, gente tem todo quanto é tipo. Você vai lidar com gente todo quanto é tipo. Eu tenho tido casos que o cliente nem consegue vir ao escritório de tão grave que é, tem que vir os parentes. Aí você vai me falar, mas o INSS negou a si mesmo? Negou. O INSS falha muito. O grande boom da advocacia previdenciária tem sido mais do que nunca sobre as falhas do INSS, tá? Muito bem, então, eu já analisei ali o documento, trouxe para mim o histórico médico, né, o histórico desse paciente, internação, teve lá internação, o que aconteceu com ele, tem cirurgia, fazer uma linha do tempo da incapacidade. Quando começou, ele já era segurado, né, tem que ser segurado, né, o INSS é um seguro, e como seguro, ele só cobra situações a quem estiver ligado a ele, juridicamente falando, né. Ele, então, era segurado?
É um benefício que tem carência, eu tratei de carência na segunda-feira com o Thiago, tá? Ficou salvo. Cumpriu carência, se for o caso? Tá, cumpriu. Então eu vou requerer o benefício na via judicial. E aí eu faço essa anamnese, essa análise dos documentos, eu faço análise da profissão que essa pessoa desempenha, eu analiso, então, o meio ambiente, os documentos, eu vou pesquisar o remédio que ele toma, se de fato aquele remédio incapacita, o que ele pode causar, porque eu vou construir a minha peça em cima disso, tá? Precificação. Isso aqui, vou dizer para você que é um ponto difícil na advocacia previdenciária. Por quê? Porque eu estou no interior de São Paulo, a minha realidade pode ser completamente diferente da sua, que está em Belo Horizonte, que está no interior, no Vale do Jequitinhonha, que está no Rio de Janeiro, que está em Brasília, que está no Oiapoque, no Chuí. Nós temos realidades muito diferentes. Você vai perceber que existe um padrão, meio que um padrão local de cobrança de honorário, né? E aí você não é obrigado a seguir o padrão, mas existe o Código de Ética Profissional e ele diz, o que ele veda, se você for olhar o Código de Ética, acho que é o artigo 48, ele veda que a gente receba mais que o cliente. Então, se você vai fazer uma ação de concessão ou de restabelecimento, concessão, não tem benefício anterior, restabelecimento, eu quero pedir para que reimplante aquele benefício que foi cessado, por exemplo, agora, nessa convocação. Eu posso tranquilamente pedir 30% dos atrasados. É um valor correto, justo. É o mínimo que se cobra, tá? Pelo menos aqui na minha região, é o mínimo que a gente cobra, 30%. Há escritórios que cobram 30% mais 3 benefícios, se for, né, ação procedente. Há locais do Brasil que cobra 30% mais 5 benefícios. Pessoal, não se abisme, tá? A gente, antes de abismar com a realidade do outro, precisa entender que as realidades são diferentes, né? A minha realidade é diferente da sua. E você precisa entender isso. A advocacia parte desse princípio, é você conhecer o meio que você vive, o cliente que você vai atender. O Thiago fala muito disso, do nicho que você vai atender. Você se preparar para o cliente que você vai atender. Você está numa região de segurado especial, né, do trabalhador rural, ele é uma realidade diferente quem está no meio de empresas, de industrial, um polo industrial, né? Entender essa realidade facilita teu trabalho, facilita a cobrança de honorário. A OAB São Paulo acabou de lançar uma cartilha, inclusive, de cobrança de honorário na área previdenciária. Talvez seja uma solução, eu não tenho ela ainda, é um documento público, assim que eu tiver ela, vou colocar também, pedir para o Thiago entregar, porque esse documento é público, não é um documento sigiloso, não é um documento pago, né? Então a gente pode compartilhar, não tem nada de antiético. Mas fica a sugestão para você levar para a sua OAB, aproveitando que a gente está tendo eleição, pessoal, você atua aí na sua cidade, lembre que você fazer parte da comissão de direito previdenciário pode também, o pessoal faz um trabalho árduo lá, né? Não ganha nada para isso, faz um trabalho lá e, de repente, é o momento da gente fazer cobranças, né? Olha, eu votei em você, vou votar em você, como é que vai ser com a área previdenciária? Tem jeito de fazer uma cartilha? Essa cartilha, ela segue mais ou menos a tabela de honorário da OAB, né? Então, quando eu sou procurada, vou contar a minha realidade para você. Quando eu sou procurada por um cliente que ainda não passou por perícia médica, tá? Ele quer que eu faça para ele uma análise ali. E acontece, às vezes, do cliente querer que eu faça uma análise para ele, ele teve lá, por exemplo, caso concreto, ele teve uma cirurgia de apendicite e ficou afastado 30 dias. Tá? É uma pequena cirurgia, né? Graças a Deus, deu tudo certo, mas ele vai ficar afastado 30 dias porque ele faz esforço no trabalho dele. Eu sei que ele vai ter um benefício concedido, o documento dele médico está indicando. E olha, hoje a gente tem concessão com atestado ainda em alguns locais, e a grande maioria já está voltando para a perícia presencial, né? Mas o perito, ele vai seguir essa recomendação aí, vai mandar ficar um mês em casa. Então, eu já sei que não adianta eu cobrar 3 benefícios, ele vai ter um benefício. Esse é um caso concreto. Então, por isso que cada caso é um caso. E quanto que eu cobro, então, em um caso desse específico que eu te contei? Eu vi lá que a renda dele, o benefício dele, em torno de R$3.000, R$2.700. Eu cobro uma consulta bem cobrada, cobro R$400, eu inseri os dados dele, ele não tinha meu INSS, eu abri o meu INSS, eu analisei o documento, eu orientei ele como ele deveria comparecer, eu fiz o agendamento para ele, é uma pessoa que não saberia mexer sozinho. E eu fui remunerada, gastei ali 1 hora, não é ruim, uma consulta de 350, R$400, mas essa é a minha realidade. O advogado precisa ser crítico. E antes de falar do outro, ou do valor que o outro cobra, olhar para si, olhar para a sua realidade, para o local onde ele está inserido, faz muita diferença. Você sabe, a advocacia tem advogado que cobra em um parecer 1 milhão e tem advogado aí ganhando, sei lá, 1, 2 salário mínimo. É uma profissão muito díspare. E eu vou dizer para você, tá? Sem medo de errar.
que o advogado, ele tem que ser o protagonista da sua vida, ele não pode ficar sentado. Quando eu me formei, eu ainda tinha essa visão errônea de sentar e esperar o cliente chegar, tá? Você divulgar, o Thiago é mestre em ensinar isso, a você divulgar o seu trabalho, a você se divulgar, a você se colocar na sociedade, não é mais, não é menos, é como você é, com a sua qualidade, com os seus requisitos aí, tá? Se apresenta na comunidade que você está inserido para que as pessoas conheçam, que você também, às vezes é um agente secreto, né? Um advogado agente secreto, aí fica difícil, né? Mas aí entenda a sua realidade. No caso desse que eu te falei, eu cobro uma consulta, e eu me sinto bem remunerada. Se eu vejo que ali o caso vai ter 3 meses, 4 meses, aí de repente um benefício, é o caso concreto que vai dizer. A partir do momento que você faz essa análise, né? Conversa com os colegas da tua região, vê como é que funciona. A OAB é ótima para isso, né? E quando eu falo da OAB, pelo menos a OAB aqui da minha cidade é muito boa nesse aspecto, né? Da gente ter essa interação. Sei que nem todo lugar é, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? O nosso network. E a partir disso, pessoal, nas ações mesmo, no mínimo 30% do resultado. No mínimo, tá? Como eu falei, o código de ética veda 50%, mas no mínimo 30%. Como é que é esse resultado, pessoal? O resultado sai no final do processo, tá? Você vai perceber que na Fazenda Pública ela vai pagar por meio de RPV, né? Uma requisição de pequeno valor, quando é até 60 salário mínimo, e a partir de 60 salário mínimo, ela vai pagar por precatório, tá bom? E aí, o precatório é possível pedir destaque de honorário na via judicial. Você junta o seu contrato de honorários o quanto antes, melhor. Eu falo o quanto antes porque eu já tive surpresa desagradável do juiz, porque eu tô juntando ali no momento, já depois da sentença, e o juiz dizer que não pode. Mas não é isso que a lei diz, tá? Se você olhar a lei 8.906, né, a nossa lei da advocacia, se você ler o artigo 22, parágrafo 4º, vai dizer que antes do precatório sair, antes do RPV, tem que juntar o contrato de honorário para fazer o destaque. Mas você sabe como é que as coisas são, né? Se eu vou discutir essa questão num recurso, vai demorar mais. O que eu aprendi? Vivendo e aprendendo, você não precisa repetir o meu erro. Junte o contrato quanto antes possível. Colhe as assinaturas das testemunhas, faça o contrato tá bonitinho, bem preenchido, coloca aquele contrato, a cláusula da LGPD, né, com relação aos dados sensíveis, faz tudo direitinho, tudo bonitinho, e aí você consegue ficar em paz, juntou lá, quando sair, se você puder, faça uma sociedade unipessoal, se você está começando agora, para o tributo não ficar tão pesado, nós pagamos IR. Imposto de renda é devido, pessoal, não adianta, não tem choro, tá? Olha, na via previdenciária, na área previdenciária, tem uma característica que muitas pessoas que chegam de fora não conseguem muito compreender, que é a questão de não poder provocar o judiciário direto. É preciso primeiro fazer um requerimento administrativo, tá? Não precisa recorrer na via administrativa, você não é obrigado a recorrer, mas é preciso ter em mãos o indeferimento. Isso foi tratado em 2013, lá no STF, tá? Depois disso já saíram muitas outras controvérsias, mas basicamente vale ainda o entendimento do STF. Precisa ter um prévio requerimento. O pessoal tá dormindo? Tá todo mundo bem? É muito bom, que bom, pessoal, muito feliz, tá? Olha, e aí, então, o STF já decidiu isso, certo? Muito bem, que precisa ter um prévio requerimento administrativo. Pessoal, e naqueles casos em que foi com o requerimento com atestado médico? Aí é uma questão mais complexa, porque ali não houve uma perícia, né? Foi um perito, foi uma conformação dos documentos ali. Isso ainda vai ser decidido pela TNU. Tem um tema afetado para discutir se é possível a concessão sem a perícia presencial lá pelo perito, só com os documentos médicos. Eu não aconselho hoje a mover nenhuma ação nesse sentido. O ideal é o cliente passar por uma perícia presencial. Ah, mas... Hã? Não, Ti tá aí? Oi, Ti! Tudo bem, Ti? Então, a perícia presencial super importante, tá? Se for possível, eu até comentei hoje na live, às vezes está agendando, pessoal, para mais longe, 100, 200 quilômetros do local onde o segurado mora. Se possível, fala para ele comparecer, né? A prefeitura às vezes disponibiliza transporte, porque se perder, está complicado, tá? O que mais que a gente sabe aqui? Muito bom, fungibilidade. Olha que isso é uma coisa boa também da área previdenciária, e já aconteceu comigo. É você ajuizar uma ação, benefício por incapacidade, pedindo o auxílio doença, né? Auxílio incapacidade temporária. Eu tento falar o máximo possível a nova nomenclatura para a gente poder se adaptar, colocar isso nas peças, colocar nas aulas, porque isso também que o juiz vai aprender e vai falar esses nomes, não adianta a gente fugir.
que acontece? Quando você faz um pedido de benefício por incapacidade na via judicial, você está fazendo lá um requerimento, né, fazendo uma ação, a petição inicial, e pediu só para restabelecer um benefício por incapacidade temporária. Se porventura o laudo pericial, no âmbito judicial, concluir que ali não é caso de incapacidade temporária, mas é uma incapacidade definitiva, ali há um benefício de incapacidade permanente, né, uma aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo que você não pediu expressamente, o juiz pode conceder sem que ele incorra em estar extra petita. Não tem aquela questão dele estar apreciando algo que não lhe foi colocado. Isso por conta da característica do direito social que está envolvido, tá, pessoal? O direito social, a instrumentalidade do processo. Imagina ter que demandar tudo de novo, porque houve ali, não pediu benefício, sendo que o advogado também não é um técnico, ele é leigo na área médica. Então, por conta disso, é uma construção doutrinária e jurisprudencial no qual, mesmo que não tenha sido feito o requerimento daquele benefício específico, o juiz pode conceder, tá bom? Inclusive, pessoal, isso também em relação ao benefício assistencial, tá? A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, pacificou a tese de que também em relação ao BPC, o pessoal conhece como LOAS, né? E aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer de um deles em juízo, ainda que não seja especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório disposto no artigo 9 e 10 do CPC. Precisa estar tudo de acordo. O cliente precisa ter preenchido o requisito para aquele outro benefício também. Isso é importante consignar. Amigos, tem uma tese muito importante agora, nesse momento de pente fino, que é o princípio do estado incapacitante. É uma tese que a gente sempre leva para o judiciário, porque é o seguinte, se você for procurado por um cliente que teve um benefício cessado 2018, 2017, 2019, ele demorou para procurar você, o que é uma pena, né? Isso acaba dificultando o nosso trabalho. O que é que você precisa pensar? Primeiro, ele precisa passar por uma nova perícia. Às vezes já até perdeu qualidade de segurado. Mas é importante passar por uma perícia por uma estratégia básica. Quando você ajuiza a sua ação, você coloca lá um indeferimento recente para o juiz não ter o argumento de que não houve. Infelizmente, tem juízes que entendem que se o requerimento não for atual, você não tem como demandar. Isso é um entendimento que ainda não é pacífico, mas tem acontecido muito. Então, a gente se precaver. Agenda uma perícia para o cliente, sabe que ele até perdeu qualidade de segurado já. Mas eu vou discutir, eu quero discutir, a minha estratégia é discutir que ele teve uma alta médica em 2017, 18, 19, 20, sei lá, 15. Ele teve uma alta médica, mas ele estava incapaz ainda, ele não estava sarado, ele não tinha sarado, ele não estava bom, ele não estava apto ao trabalho. E o INSS, mesmo assim, cessou o benefício. Então, qual é a minha tese? Juiz, tá aqui o indeferimento recente, ó, tá aqui, ó, cumpriu o que diz o STF. No entanto, juiz, óbvio, né, eu vou abrindo tópicos, né, fulano teve o indeferimento dele, ou a cessação do benefício, lá em 2015, tá? Ele pediu prorrogação, não concederam, ou na época ainda nem tinha obrigatoriedade de prorrogação, porque a lei foi alterada, e o benefício foi cessado indevidamente, ele estava incapaz, e eu tenho documentos, eu preciso ter documentos, por isso que não é tão fácil, né? Eu preciso ter documentos de todo o período, demonstrando que no interregno ele se manteve incapaz. Eu posso tentar convencer o perito, e obviamente também o perito e o juiz, óbvio, para que reconheça e até, muitas vezes, pague todos atrasados, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Isso é possível quando o perito, até porque, muitas vezes, a tese que eu estou levando é, olha, hoje ele não tem mais qualidade de segurado. No entanto, quando o benefício foi cessado indevidamente, ele estava na qualidade de segurado. Ou ainda, ele adquiriu aquela incapacidade ainda na qualidade de segurado. São questões que a gente vai discutindo e buscando convencer o juiz. Então, eu vou tentar convencer que há uma presunção de que uma pessoa que teve um benefício mais de uma vez concedido, há uma presunção de que há uma incapacidade, a mesma doença. E quais são os requisitos, então? Que é desse estado incapacitante, de haver essa presunção da continuidade do estado incapacitante. Primeiro, que essa incapacidade laborativa seja derivada da mesma doença. Ele não pode estar com outro quadro. O quadro dele tem que ser o mesmo da época, certo? Segundo, que o laudo pericial não demonstra a recuperação da incapacidade no período que intermedia o indeferimento ou a cessação até agora, ao momento que vai ajuizar a ação. Tudo certo aí, Ju? Esse é o segundo requisito. O terceiro, que a natureza da patologia não implique alternância de período significativo de melhora e piora.
Existem patologias que têm períodos de melhora e piora. Uma delas, que a gente sabe muito bem, é depressão. São quadros que se alternam, e outras doenças psiquiátricas. Então, tomar cuidado para ver se a documentação de fato demonstra durante... De repente ele ficou passando... Gente, como é que você vai saber se ficou? O prontuário médico. Alguém que está passando por um tratamento sério, seja pelo SUS, seja particular, tem um prontuário, tem tudo detalhado. O Código de Ética Médica garante que o segurado, o paciente, tem direito à cópia dos seus documentos, tá? Quarto requisito, que o decurso de tempo entre a cessação do benefício e a perícia no âmbito judicial não seja significativo a interromper essa presunção. Então, precisa convencer o perito que não houve perda, que não houve, que a mesma incapacidade perdurou. E é aí que entra, então, conhecer a tese, buscar a jurisprudência, que tem muita, essa aqui é de 2019, e tem muita mesmo, tá? E com relação, pessoal, à competência, você vai ajuizar uma ação, onde é que você vai distribuir essa ação? Onde que você vai distribuir a ação, pessoal? Primeira coisa, nós tivemos uma alteração drástica em 2019, um pouquinho antes da emenda constitucional, em que o Juizado Especial Federal passou a ser a competência primordial nas ações previdenciárias, tá? Então, como é que funciona? Lá na Lei 13.876, ela trouxe, então, a distância de 70 quilômetros para que, da distância entre o local onde o segurado mora até onde tenha o Juizado Especial Federal. Se for mais que 70 quilômetros, ou uma Justiça Federal, ele poderia demandar na Justiça Comum Estadual, pessoal, lá. E aqui em Indaiatuba era assim, tá? E aí, teve uma controvérsia. Como é que afere essa distância? É linha reta? É pelo Waze? Enfim, aí o Conselho Federal de Justiça interveio através da Resolução 705, que decidiu a apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá observar o deslocamento real e não em linha reta, conforme tabelas disponíveis em ferramentas de órgãos oficiais, Google Maps ou similares. Isso aqui ainda vai dar pano para manga, mas a princípio, o que eu te recomendo? Entra no Tribunal Regional Federal da sua região para saber se aquele município é de competência delegada ou não, ou se ele é do juizado. Pessoal, qual é a regra principal? Onde é que tem Juizado Especial Federal? Nas causas de até 60 salário mínimo, pessoal. A competência é absoluta do Juizado Especial Federal. Tem uma exceção e eu vou dizer ao final. As ações previdenciárias tramitam no Juizado Especial Federal quando elas têm o valor da causa até 60 salário mínimo, possível, inclusive, fazer renúncia, tá, de valores. Se ultrapassar 60 salário mínimo, pessoal, aí a competência é da Justiça Federal. Eventual recurso vai para o Tribunal Regional Federal, óbvio. Se fosse tramitar no Juizado Especial Federal, vai para a turma recursal o recurso, certo? E se no município não houver Juizado Especial Federal ou Justiça Federal, aí a gente tem que ver, aferir a distância e confere no TRF da sua região para você não distribuir ação. Aí o juiz falar que não é competência dele, aí vai ficar aquela, sabe, aquela atrasa, porque daí pode dar incompetência, enfim, tá? Toma cuidado com isso. O TRF de cada região tem uma lista da competência delegada, tá? Pessoal, quais são as ações que nunca vão tramitar na Justiça Federal? Ações de benefícios previdenciários cuja natureza seja acidentária. E o que é a natureza acidentária, pessoal? São aquelas ações cujo o fato gerador tenha sido um acidente do trabalho ou os equiparados, né? O acidente do trabalho, a doença profissional, a doença do trabalho, né? Todas aquelas causas, né? O acidente do trajeto, lá, tudo aquilo que está nos artigos 19 ao 21 da Lei 8.213, tramita sempre, pessoal, sempre, na Justiça Comum Estadual, e o recurso vai para o Tribunal de Justiça do respectivo estado da federação, tá? Pessoal, você deve ter ouvido falar, então vamos conversar sobre isso. Pagamento de perícia, mesmo com justiça gratuita? Essa aberração é possível? Eu acredito que não, porque eu sou uma otimista. Eu tenho visto que, assim como aconteceu com a Justiça do Trabalho, que passou a reforma, mas no final das contas foi declarado lá inconstitucional a questão da gratuidade judiciária lá, que você deve ter acompanhado. Isso aqui também. Primeiro que ainda está sendo analisado, tá? No Senado Federal, mas o que acontece? Quando veio a Lei 13.876,
Com a falta de, pessoal, falta de orçamento, falta de caixa dos tribunais federais, dos tribunais de uma maneira geral, não tinha dinheiro para perícia, então estipulou que durante 2 anos, olha só, a partir de 2020, no prazo de 2 anos, após a data da publicação da lei, a Lei 13.876, o Poder Executivo Federal garantirá o pagamento do honorário de perícia referente a uma perícia médica por processo. Uma, tá? Só que esse prazo de 2 anos está acabando, pessoal. E aí, não temos uma legislação, vamos ficar aí sem uma legislação vigendo. E aí, então, está tramitando esse projeto de lei, que agora está no Senado. E aí, qual é que está considerando lá? Que mesmo que a pessoa tenha deferido a seu favor a justiça gratuita, a perícia, ele tem que adiantar os honorários e só seria devolvido se a ação for procedente. Isso é uma aberração. Como eu falei, eu acredito que não vai passar, mas nós precisamos ficar de olho. E outra coisa que advogado precisa fazer é ficar de olho nas coisas que acontecem no Congresso, que elas impactam diretamente a vida do nosso segurado e, por sinal, e por consequência, nossa. Então, qual é a questão? Se vai ser pago para quem ganha aí até a renda mensal familiar de 3 salário mínimo. Então, a pessoa, a família, ganha 3.300 na família. Acima disso, teria que pagar a perícia. É um absurdo, e eu acredito mesmo que isso não vai passar. Acredito de verdade que não vai passar, tá? Mas fica de olho, pressiona teu senador. Hoje em dia tem como entrar em contato pelas redes sociais, né? Vai lá no Instagram dele, pergunta para ele se tem coragem mesmo de votar isso aqui. Isso aqui é uma falar. E, ó, a oposição tá junto, viu? Então não tem melhor e pior, não. Tá todo mundo junto nisso aí, tá? Pessoal, você está redigindo a petição, você já colocou a competência. Cuidado na qualificação, tá? O segurado está desempregado, não coloca que ele está desempregado. Qual é a atividade habitual dele? Qual é a profissão que ele desempenha? Naquele momento ele está desempregado, mas ele vai buscar ele vai se recolocar no mercado de trabalho. Então, o que é que ele faz? Ele é mecânico, ele é metalúrgico, ele é vendedor, ele é contador. Coloca a profissão dele, tá? Isso aqui eu chamo a atenção e sempre coloca o número do benefício direitinho, o número do NIT, tudo direitinho, né? O número do NIT lá na qualificação também é importante, tá? Tutela de urgência. Como é que tá a questão de tutela de urgência para implantar benefício? No Juizado Especial Federal, a perícia costuma ser rápida, pessoal. Pelo menos aqui na minha região, vou dizer a realidade minha aqui, tá tendo a perícia, às vezes, com 45, 60 dias, 90 no máximo, tem a perícia médica. Pessoal, 90 dias hoje, no mundo que a gente está vivendo, é hoje, é amanhã, é daqui 2 horas, de tanto que as coisas estão demorando em todas as esferas. Então, essa perícia, geralmente o juiz só aprecia o pedido de tutela de urgência depois da perícia. E algumas vezes ele nem aprecia o pedido, ele já sentencia, e aí na sentença ele manda implantar o benefício, tá? Pode então demorar um pouco mais, mas é assim que tem acontecido. Mas a gente tem pedido? Sim, mas você precisa estar ciente de que tem um tema a ser revisto no STJ. Hoje, pessoal, esse tema, hoje está suspenso os processos que tratem do assunto, mas o STJ entendeu que quando uma tutela de urgência é revogada, porque, por exemplo, o benefício a ação foi improcedente, o segurado deveria devolver esse valor. Isso também é uma aberração que vem desde 2013. Até então, sempre se entendeu que que o benefício tinha caráter alimentar, mas, como eu te falei, essa tese vai ser reanalisada. O STJ mesmo, diante de tantas circunstâncias que podem ser diferentes naquele caso concreto, ele decidiu que vai rever essa questão. E lembrando, o STF tem mantido várias e várias decisões no sentido de que entender que a verba de caráter alimentar não se devolve. O último voto que eu li nesse sentido foi do ministro Dias Toffoli, lá naquele tema que julgou o adicional de 25%, acho que é o tema 1125. O voto dele, que é o relator, foi claro no sentido de que o valor benefício de caráter alimentar não se devolve. Então vamos ver e ter fé, que eu acho que essa questão é uma questão que é uma boa chance de mudar aí, voltar a ser o que era. Você vai contar, então, o caso concreto para o juiz, você vai contar, você vai descrever. Eu vou contar para você o caso de uma cliente que eu peguei. Ela descobriu, olha como é que as coisas são, ela teve o Covid, e ela descobriu depois, já na casa dos 50 anos, descobriu uma doença congênita do coração. E a partir disso, obviamente, trabalhando um trabalho pesado, baixa qualificação pessoal, né, profissional, não tem uma formação, então ela trabalha em serviços gerais, mas os serviços gerais, que ficou muito ruim esse cargo, porque é tão genérico, na verdade a descrição das atividades dela é como se fosse uma faxineira, né? Nós pedimos para a empresa descrever
as atividades que ela desempenhava, e é um imóvel que ela tinha que limpar 2 andares, subir em escada, uma senhora já na casa dos 50, quase mais de 50 anos, e essas limitações que o coração, então, apresentou, uma doença congênita, mas que estava ali quietinha, e com o Covid, ela veio a ter a manifestação, e aí o médico, então, ela ia passar por uma cirurgia, só que até a cirurgia do SUS ser, né, marcada, ela não poderia trabalhar. O INSS indeferiu, dizendo que ela poderia trabalhar. Eu peguei o laudo médico, assim, esse laudo médico que eu mostrei para você, o laudo não continha nada do que ela fazia, não foi perguntado para ela nada do que ela fazia, qual era a atividade que ela desempenhava. O perito concluiu simplesmente que ela podia trabalhar, e até de maneira irresponsável, porque essa mulher poderia ter uma consequência pior, né? Se você um dia tiver a curiosidade, tem um livro que chama Dano Moral Previdenciário, do Dr. Teodoro Agostinho, e ele relata o caso de um pedreiro que, por várias vezes, o INSS indeferiu o benefício dele e ele tinha um problema de coração. Então, ele, para se manter, precisando sobreviver, continuou a trabalhar. E ele morreu do coração trabalhando. E a mãe dele moveu uma ação de danos morais e teve lá a sentença reconhecendo o dano moral, né? Porque, enfim, tudo que poderia ter sido evitado isso. Também tem caso no mesmo livro, são casos conhecidos, né, que acabam sendo emblemáticos, de uma mulher grávida que, não podendo trabalhar, o INSS nega o benefício, ela tem que trabalhar, e ela perde o bebê. Também teve uma indenização, se eu não me engano, enfim, não vou lembrar o valor agora para falar com clareza. É por isso que você, quando você vai descrever para o juiz, você vai contar o que essa pessoa trabalha, como é o meio ambiente do trabalho dela? Sim. Ela opera uma máquina? Ela, que nem no caso dessa senhora, ela faz faxina? Sim. Eu contei como é o meio ambiente de trabalho, eu contei como é a doença dela, mas eu preciso contar também quem é essa pessoa. Porque hoje, pessoal, é levado em consideração, a TNU leva, nos seus julgados, o juiz, ele deve considerar as circunstâncias pessoais. Vou te dar um exemplo. Uma incapacidade numa pessoa temporária, numa pessoa de 20 anos, 25, 30 anos, é uma coisa. Numa pessoa de 55, de 60 anos, é completamente diferente. Se essa pessoa ainda, numa idade mais avançada, se ela tem baixa escolaridade, se ela tem baixa qualificação profissional, se a doença que ela possui, às vezes, é estigmatizante, às vezes traz coisas que são externas, uma doença de pele grave, tantas coisas que podem acontecer, tudo isso precisa ser analisado em conjunto para que o juiz, na hora de fazer análise do caso concreto ali, ele decida qual benefício conceder. É por isso que a gente explora mesmo. Não economize, tá? Eu tive uma live um dia desse com um juiz, e doutor Frederico, muito simpático, muito generoso, falando para mim da realidade. E a gente sempre fala que o juiz não lê. Pessoal, não é assim que funciona. A gente nunca... Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Generalizar não é coisa de pessoas bem informadas. Toda generalização tem ali uma dificuldade naquela pessoa. A gente tem que ser do tipo que a gente fala, olha, é verdade, existe muita gente que faz isso, mas não é, a gente não pode partir do princípio que todo mundo é ruim, né? Que todo juiz é ruim. Não é verdade, né? Infelizmente, assim como todo advogado não é ruim, ora, não é a má fama que a gente tem? Então, explore as características dessa pessoa. Conte para o juiz quem essa pessoa é, que ele não... Ou está desempregado até, olha, ele perdeu o trabalho, incapaz, ele não consegue se recolocar no mercado de trabalho porque a doença dele o impede, porque ele tem que fazer... Por exemplo, se é uma doença psiquiátrica, olha, ele tem lá que operar uma máquina, ele tem que subir um andaime, tantas coisas que a gente pode explorar, pessoal. O problema é que se você pega um modelo, o modelo, ele é muito bom. Eu sou defensora de modelo, viu? Porque eu acho que é hipocrisia falar que modelo não é bom. Eu tenho meu banco de modelo e vou falar para você não ter o seu? Não é certo. Juiz não tem o banco de sentença dele, desembargador de seus acordos, lá seu voto. Eu acho que a questão é como você usa, né? O bom uso. Eu vou saber explorar, eu vou analisar aquele caso, eu vou entender, eu não vou jogar lá as informações e mandar para frente, confiando se a perícia for procedente bem, não. O meu trabalho pode ser o diferencial naquela concessão, e eu vou dizer para você que é o diferencial. É você convencendo, é um trabalho bonito de ser feito, e é um trabalho que, quando bem feito e dá certo, meu amigo, a vitória do cliente é incrível, mas a tua também, pessoal, de você saber que você vai não apenas ganhar, como é justo, vai realizar seus sonhos, mas também você está ali conseguindo um direito justo, correto, honesto para aquela pessoa. Ela precisa daquele benefício. Você está vendo que precisa. Você consegue reverter no recurso, às vezes, por uma fundamentação, uma sustentação oral de 8 minutinhos ali, que eu acho que é suficiente.
Então, explorar o caso, mas assim, quando o Thiago fala de estudar, ele está falando exatamente disso. A gente não pode nunca dissociar a prática do estudo, porque a prática é exatamente colocar o estudo no caso concreto, no jogo, né? A prática a teoria está no livro, e a prática é você tirar do livro e colocar ali naquele cliente que sentou na sua frente, que confiou em você para te contratar. Ele jogou na tua mão a vida dele, tá? Pessoal, a casuística, o caso concreto é o mais importante. E aí vem a incapacidade, o meio ambiente do trabalho, o que aquela pessoa faz, por que é que ela não pode fazer. A fundamentação jurídica, sim, é importante, você vai dizer, né? A gente tem por praxe, mas ele não é o mais importante, não se apegue tanto a isso. Os pedidos são importantes, os pedidos são os de praxe, você vai pedir para que não tenha audiência de conciliação, o modelo está aí para você explorar da melhor maneira possível. Como é que dá o valor da causa, pessoal? O valor da causa numa ação de benefício por incapacidade. Pode não parecer, mas é simples. O primeiro passo é você ter uma ferramenta de trabalho imprescindível, que é um programa de cálculos previdenciários. Você pode aprender cálculo se você quiser? Pode, mas o que acontece você vai ser um advogado de sucesso, você não vai ter tempo para fazer cálculo no lápis, não, no HB, não. Você precisa entender como é que os cálculos funcionam, mas você precisa de um programa para poder que a tua vida seja facilitada. Faz um cálculo lá em 5 minutos. Se você for pegar para fazer um cálculo, pegar o quinis do segurado, fazer a média, tudo aquilo é inviável, pessoal. Pode ser viável no primeiro caso que você pegar. Depois disso, você vai ver que é inviável. Você vai ter sucesso. Precisa pensar que você vai ter sucesso. Precisa ser alguém que já se coloque, já se posicione, já se veja dessa maneira. Tudo começa na gente, na maneira como a gente se vê. Eu tenho, pessoal, a renda mensal inicial do segurado. O benefício, ele tem uma renda mensal inicial. É o valor que efetivamente vai ser o valor. E ele, para cada benefício, tem cálculo. Eu até coloco no último slide como é calculado o benefício, como é que é a regra de cálculo, tá? Mas eu preciso chegar no valor, então, do benefício, porque a partir do valor do benefício que essa pessoa vai receber, o valor da causa fica muito simples. Basicamente, pessoal, eu somo todos os atrasados. Olha, o indeferimento ocorreu em 1º de janeiro de 2021. Eu vou somar todos os valores de 1º de janeiro de 2021 a hoje é 24, a 24 de novembro de 2021. Esse é o valor atrasado que eu tenho ali. Esse é o valor que eu estou pleiteando, tá? Que mais? Mas, para fins de aferição de competência, a lei entendeu que também deveria ser colocado no valor da causa mais 12 benefícios. Então, eu somo os atrasados, nesse exemplo, de 1º de janeiro a 24 de novembro, e mais 12 parcelas do mesmo benefício. Pronto, eu tenho o valor da causa. Sério, com programa de cálculo é simples. E programa de cálculo hoje tem dos mais variados tipos, tem para pagamento mensal, e todos eles você tem no mínimo 7 dias para experimentar se você se adapta com a interface, você gosta da cara dele, você teve facilidade de mexer. O Thiago, por exemplo, no nosso evento gratuito, ele vai usar o Prévios, que é um ótimo sistema, muito bem conhecido. Nós não ganhamos nada para indicar. Mas ele é um bom sistema, mas existem vários outros na internet, no qual você usa e você tem um prazo para experimentar. Existem planos que são, inclusive, em conjunto, você pode contratar com mais um advogado, mais 2 advogados. Ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho. Não economize em ferramenta de trabalho, tá? Livro, estudo, os cursos que você decidir fazer, a ferramenta de trabalho, o programa de gestão, tudo isso é ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho, meu marido costuma dizer que ela se paga. Ela se paga e se paga bem, tá? É uma economia que não é inteligente de fazer. E aqui eu deixo para você o valor, então, da RMI, como é que chega na renda mensal inicial. Eu faço um alerta para você, tomar cuidado quando o cliente quer transformar um benefício de incapacidade temporária em incapacidade permanente, que infelizmente depois da reforma pode ser um tiro no pé, porque o benefício por incapacidade permanente, a renda é menor do que o benefício por incapacidade temporária, e eu estou descrevendo isso aqui nesse slide, por causa do avançado da hora, eu não vou me adiantar, mas nós vamos tratar de vários outros assuntos até chegar no evento gratuito, até chegar nas aulas ao vivo mesmo. E você que está acompanhando, quero deixar desde já o meu agradecimento, dizer para você que você está chegando para a área previdenciária, seja muito bem-vindo. Essa área tem sido, graças a Deus, motivo de sucesso de muitos advogados, uma área que está crescendo. Na faculdade ninguém falava em fazer,
eu vou trabalhar na área previdenciária. Hoje, por exemplo, minha filha está fazendo direito e ela já pensa em assumir o escritório no futuro. Quer dizer, antigamente não tinha essa visão. A área previdenciária era uma área de somenos, que fazia ali, se desse tempo, o generalista que fazia. E ela está se tornando uma advocacia especializada. E hoje, grandes nomes do direito são da advocacia previdenciária, e a gente tem muito orgulho. Temas relevantes, tratado em todos os jornais, um tema que está na boca das pessoas, as pessoas sabem que precisam de advogados, e se elas não sabem, nós é que precisamos criar essa consciência nelas, criar mais volume de trabalho, pode ter certeza que tem aumentado. Esse período de 2 anos que a gente passou foi um boom na advocacia previdenciária, e os próximos anos prometem em várias áreas, em vários benefícios nos quais a gente vai tratar. Planejamento previdenciário, vender planejamento previdenciário tem sido um ótimo produto a divulgar, a oferecer. O Thiago falou hoje de uma carta de serviços que ele está elaborando para entregar para vocês aí, para entregar para os clientes, que é o que ele usa no escritório dele, e é a possibilidade de você vender o serviço sem ir para o judiciário. E isso nós vamos ensinar para você tudo o que for possível, dentro do tempo possível, no dia 7, a primeira aula do evento, mas a terceira aula, nós vamos falar de tudo do processo administrativo. Você não pode perder, porque é bom. A gente tem visto isso na vida dos nossos alunos. E depois, você fez o curso gratuito, gostou da metodologia? Se você quiser, poderá concorrer a uma vaga do Carreira Previdenciária, graças a Deus, um curso que a gente está aí desde 2005, quase 6 mil alunos. Só coisa boa, graças a Deus, tá bom? Um abraço para você, muito obrigada pela sua companhia. Deixa eu colocar aqui na tela inteira para eu me despedir bonitinho. Como é que faz aqui, né, Ju? Aqui, né? Obrigado pela sua companhia, tá? Só mais um detalhezinho. Eu comecei tarde, tá? Na advocacia, eu gosto de contar isso, porque às vezes as pessoas começam tarde, porque a vida mudou muito, né? E em alguns aspectos para melhor. Você pode mudar de profissão, a idade que você resolver. Meu marido se formou, meu marido é o Júlio, lá daquela publicidade em que tá lá fazendo a aposentadoria do seu Paulinho. Não sei se você viu, eu coloquei no meu Instagram, o Thiago colocou no dele, se formou com 53 anos, tá advogando, tá assumindo muita coisa do escritório. Minha filha tá fazendo faculdade, meu filho tá fazendo direito também. Isso porque a gente tem visto a viabilidade. Tá? Você chegou mais tarde? Não se apoquente, não fique preocupado com isso. Tem lugar para você. Só que para isso, apenas e tão somente, decida ser não um generalista, que é o que a gente defende. Decida ser bom e muito bom. Ser o melhor. Vou dizer uma coisa para você, tá? Que ninguém nos ouça. A concorrência é muito ruim. Não é só na advocacia, não. É em todas as áreas. E é por isso que você fazendo um pouquinho a mais que a concorrência, você vai ter um nome a zelar, um nome escrito não apenas na parede do teu escritório aí, na porta, no letreiro, mas também, com certeza, em muitos RPVs aí, em muitos destaques de honorário. É o que eu desejo para você, tá? Então, tá chegando agora, tem lugar para você, tem lugar para quem faz bem, tá? Tá saturado de gente ruim, gente boa sempre vai encontrar o seu lugar ao sol. Acredita nisso, acredita em você e a gente vai estar aqui sempre para te ajudar. Um abraço, Deus te abençoe. Amanhã, às 9, eu e Thiago vamos tratar de recolhimento em atraso do contribuinte individual e do facultativo. Perceba que são temas que vão casando, tá? A gente vão casando, conhecimento é isso. Você não vai chegar aqui a aprender tudo, isso é impossível. Mas a ideia é, sugue o máximo possível e a cada dia você aprenda algo. Não passe um dia sem aprender alguma coisa, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Obrigada pela sua companhia, de verdade, pelo carinho. Um abração.